Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal Nutrição e Fé. Se você não me conhece, meu nome é Wellington Clemente, sou estudante de nutrição, sou terapeuta holístico e também sou cristão, ok? Nesse vídeo eu vou contar um pouco para você sobre a minha trajetória, a minha caminhada, dos problemas de saúde, contar um pouco para você sobre algumas coisas e algumas das fases mais difíceis da minha vida quando se fala em saúde, e você vai entender também por que eu decidi estudar nutrição. Você vai entender por que é que eu decidi estudar as doenças autoimunes, e eu vou contar um pouco da minha própria história, da minha trajetória, quando a minha saúde começou a declinar, tá bom? Você que tem nos acompanhado aqui no canal sabe que eu sempre falo sobre as doenças autoimunes, que eu sempre falo sobre os piores alimentos e melhores alimentos, e sempre estamos buscando compartilhar um conteúdo de qualidade, científico, que possa ajudar ao máximo de pessoas, tá? Mas nesse vídeo eu não estarei como professor, mas estarei como paciente, alguém que desenvolveu problemas de saúde e que por conta disso precisa dia após dia cuidar de si mesmo, tá bom? Então nesse vídeo você vai entender um pouquinho da minha história e assim, eu já fiz 3 vídeos, foram os primeiros vídeos do canal, onde eu falo por que eu decidi estudar nutrição, mas esse vídeo aqui eu vou tentar detalhar mais para você. Então eu peço que você fique aqui comigo até o final. Eu vou contar para vocês quando é que eu descobri que tinha intolerância à lactose. Eu vou contar para vocês de quando é que eu descobri que não devia comer glúten, como é que foi esse processo. Eu vou contar para vocês um dos episódios mais difíceis da minha vida, tá bom? Então vem comigo aqui que vai ser muito bom esse bate-papo. Senta na cadeira, senta no sofá e escuta um pouco dessa minha história, que se for da vontade de Deus, um dia será um livro, se assim for para a glória dele mesmo, tá bom? E se você não é inscrito no canal, se inscreva e vem conosco, tá bom? Pessoal, a minha história com relação à saúde começou da seguinte forma. Eu vou começar da parte que eu comecei a procurar os médicos e quando eu comecei a perceber que tinha algo no meu corpo que não estava certo. Portanto, eu não vou contar todas as partes da minha vida, né? Porque quando os problemas de saúde eles aparecem, quando os sintomas aparecem, é porque você já vem com muito tempo doente, desenvolvendo de forma silenciosa, até que de fato aparecem os maiores sintomas, tá? Então, se eu fosse contar com maiores detalhes aqui nesse vídeo, eu iria falar sobre a minha má alimentação quando eu era criança. Eu poderia falar do sofrimento que eu passei quando eu era criança, sofrimento familiar, que foi realmente bem difícil, bem debilitante, problemas familiares, né? Mas eu vou contar mais a partir do momento que eu comecei a correr atrás para saber qual era o problema que tinha, tá bom? Tudo começou, queridos, a minha busca, né, na área da saúde, aí começou em um dia de sexta-feira, ali por volta do dia 13 a 14 de setembro de 2018, eu tinha 18 anos, tá? E no dia de sexta-feira, tardezinha, perto de anoitecer, eu coloquei a mão no meu pescoço. E quando eu coloquei a mão no meu pescoço, pessoal, eu percebi uma íngua. E aí eu comecei a palpar o meu pescoço, meu corpo, e comecei a palpar. E eu vi que tinha várias ínguas no meu corpo, aumentadas, né? E aí eu já dormi pensando naquilo, tá? E aí na época, a gente não tinha internet em casa, tá? E aí, no sábado, isso foi na sexta, no sábado eu já fui para a casa de uma vizinha, né? E ela tinha internet, e aí eu comecei a procurar, pesquisar no YouTube, no Google, o que eram ínguas, né? E aí eu comecei a ver que existia ínguas benignas e ínguas malignas. E aí veio o choque, pessoal. De caraca, eu tô cheio de ínguas. E aí veio logo de cara um tipo de câncer, que é o linfoma, né?
que é um câncer que atinge o sistema linfático, tá? E aí, quando eu fui ver os sintomas, eu tinha os mesmos sintomas: emagrecimento, palidez, etc. Tinha todos os sintomas. E aí eu comecei a me preocupar, e aí eu comecei a assistir vários vídeos, e aí eu me preocupei muito, muito. Aí quando foi no domingo, tá? Veja que foi tudo muito rápido. Quando foi no domingo, eu já liguei para o filho do pastor, do meu pastor, da minha igreja. Eu liguei para o filho do meu pastor, porque o filho do meu pastor já tinha tido caroços no pescoço parecidos, só que o deles tinha sido maior e tal. E graças a Deus foi benigno dele e tal. E aí eu liguei para ele, ele disse: tu vem para cá, para nossa cidade. E aí eu fui, né, para Gravatar e tal. E aí comecei, queridos, uma maratona daquelas. Logo eu fui, no domingo eu falei com o filho do meu pastor, na segunda eu já fui para Gravatar. Eu já fui pesquisando tudo sobre o câncer, sobre o linfoma, tudinho. Não é à toa que eu conheci tudo sobre o câncer, sobre o linfoma, né? Aí eu tinha certeza que estava com câncer. Aí começou um sofrimento terrível, muito sofrimento, e eu bem ansioso, né? E aí eu comecei a ir para Recife e tive uma consulta com um profissional de oncologia, né? E comecei a ir para vários profissionais, queridos. E aí comecei a fazer exames. Vários profissionais diziam que eu estava desnutrido, mas que não era câncer e tal. E eu, na minha cabeça, eu tenho que fazer biópsia, eu tenho que saber o que é, porque na minha cabeça eu tinha certeza que era câncer, né? E aí foi muitas idas, pessoal, para Recife, muitas idas para muitos lugares. Até eu fiz ultrassom, né? Nesse meu tempo eu descobri que tinha problema nos rins também. E aí muito gasto, muitas viagens. E o pior, muitas pessoas dizendo que eu não tinha nada, né? Até pessoas próximas, enquanto eu sabia que algo estava errado. E eu já alerto a vocês aqui nesse vídeo, seus sintomas nunca vai ser em vão, tá bom? Então, mesmo que as pessoas, sejam elas quem forem, digam que você está inventando, que não é nada, que é besteira, que é frescura, não dê ouvidos, porque seu corpo nunca erra, tá? Seu corpo foi feito de uma forma bem orquestrada pelo Criador. Então, cada sintoma que você tiver é um sinal que seu corpo dá de que algo não está certo, ok? Nem dê ouvidos nem mesmo aos profissionais que dizem que é besteira, que é frescura. Você conhece seu corpo, tá? E aí eu também não dei ouvidos, né? Foquei muito e foi muito sofrido, assim. E aí eu passei por gastros e ninguém descobria nada, pessoal, nada, né? E aí foi finalizando ali o período de 2018. Já havia feito exames, correria e nada de descobrir. E aí 2019 entrou, e aí eu comecei a ir para Recife novamente. Passei um tempo lá, e aí tentando entrar nos hospitais públicos, né, já que eu não tinha condição de pagar, né, um plano de saúde, né, e uma dificuldade enorme para fazer exames, né, e uma dificuldade enorme para entrar nos hospitais de Recife, hospitais Oswaldo Cruz, Hospital do Câncer, e etc, né? E eu tive assim muitas pessoas que me ajudaram, irmãos da fé, cristãos, né, que foram mães para mim, que foram pais para mim, que foram acolhedores nesses períodos de sofrimento, de angústia. E eu fui muitas vezes na época para Recife sozinho. Eu lembro que eu ia no ônibus várias vezes. E aí até que eu consegui marcar e nesse tempo, indo para Recife, em fevereiro de 2019, eu fui com um irmão na fé também, que é cristão evangélico, e a gente foi daqui do sertão de Flores para Juazeiro do Norte fazer uma biópsia, uma punção, né? Uma punção é uma biópsia que é tirado o líquido dos linfonodos, e eu tinha um linfonodo aqui, e eu tirei o líquido em Juazeiro do Norte. A gente saiu daqui do sertão, próximo de Serra Talhada, Flores, Fátima, até Juazeiro do Norte de moto, né? A gente saiu daqui, se eu não me engano, 3 horas mais ou menos. Chegamos em Juazeiro do Norte 7 horas. Foi uma aventura e tanto, e aí a gente fez a punção em meio às dificuldades e voltamos, né? Esperamos o resultado da biópsia, da punção.
E aí deu benigno, né? Por um lado eu me animei por não ter dado maligno, mas por outro eu fiquei naquela, o que será que eu tenho? Na minha cabeça ainda vinha a ideia de câncer, né? Eu digo, eu vou buscar fazer uma biópsia. E nesse meio tempo eu comecei a estudar, a pesquisar, eu sempre estava pesquisando na internet, lendo muito. E aí, pessoal, eu consegui entrar no Hospital do Câncer graças à direção de Deus e o apoio de pessoas que me ajudaram muito, pessoas de Recife, muito queridas. E aí eu consegui marcar uma biópsia, uma cirurgia. E aí chegou o dia de fazer essa cirurgia, eu fui sozinho. Aí eu também não tinha muita condição, né, financeira, e aí eu fui sozinho, também para não trazer muita preocupação para minha mãe, para minha família. E aí chegando lá em Recife, teve pessoas que me apoiaram, que ficaram comigo. Teve um irmão que me levou lá, que é o irmão Samuel, pelo qual eu tenho um carinho enorme. Irmã Mauricéia de Recife, que são pessoas incríveis. Irmã Iris, o irmão Anderson, que está em Portugal, é incrível também. Eu tenho um apreço muito grande por esses queridos. E dentre outros que eu poderia estar citando aqui, pessoas incríveis que me ajudaram muito, tá? Meu pastor Pedro e outras pessoas. E nesse tempo, pessoal, eu fiz a biópsia, a cirurgia. Eu nunca tinha feito uma cirurgia na vida. Realmente eu tive um pouco de medo, né? Porque quando você vai tomar anestesia ali é uma sensação horrível, né? Você é levado numa maca e etc. É muito ruim. Você fica sem respirar quando você é tirado da anestesia, começa a sair, você não está conseguindo respirar sozinho, é de fato horrível, né? Então, pessoal, nesse tempo aí fiz a biópsia, aguardamos o resultado bem ansiosos, ansiedade terrível, e descobriu que era benigno, né? E aí mesmo assim eu não me conformei, mesmo todo mundo dizendo, algumas pessoas dizendo, não, isso é benigno, outros diziam que era coisa da minha cabeça. Outros diziam, graças a Deus, Wellington, que é benigno, né? Então tem muitas opiniões nesses momentos. Mas eu não me cansei, não parei. Eu continuei pesquisando. Nesse tempo eu descobri muito sobre as doenças, como a fibrose pulmonar, né? Eu tinha um suspeito muito grande, hepatites, doenças terríveis, assim, realmente muito ruins, né? E eu tinha certeza que eu estava com elas. E aí eu sempre tinha sintomas intestinais, né? E eu na época não sabia nada sobre intestino, sobre autoimune e tal. E aí comecei pesquisando, comecei a correr atrás para fazer imunohistoquímica, comecei a andar no carro do TFD, ir para Recife, casa de apoio e nada, ia consulta, pessoal, foi muitas viagens. Eu lembro que eu andava às vezes 5 quilômetros dentro de Recife, às 7 horas da noite a pé sozinho, passando por lugares muito perigosos. Eu lembro que eu chegava na casa de apoio em um horário bem ruim, né? E à noite, e foi muito desgastante, sabe? A preocupação terrível sabe? E teve um detalhe que eu não contei pra vocês. Quando eu terminei o ensino médio, eu queria ser missionário. Eu tinha certeza disso, que Deus tinha me chamado para ser missionário. Mas, infelizmente, os problemas de saúde começaram a chegar, as limitações, e aí eu comecei a ter muita limitação, né? Muitas. Mas eu tinha certeza, eu não queria estudar nutrição, eu não queria fazer nada de saúde. Eu queria ser um missionário, pregar o Evangelho de Jesus Cristo, que é a boa nova, é aquilo que Deus fez em Cristo para nos salvar. Então nesse meu tempo de 2019, pessoal, eu fiquei na casa de queridos que me ajudaram muito. Eu fiz exames, eu fiz amizades, eu fiquei mal, né? Embora eu nunca fui uma pessoa muito de chorar, assim, mas fiquei muito mal, foi muito difícil, né? E de lá pra cá nada, pessoal. Até que eu vi sintomas piorando e muito estranhos, sintomas estranhos, tremores, confusão mental, vários sintomas horríveis, né? Até que no começo de 2020, eu tô resumindo resumo dos resumos, tá? Até que no começo de 2020, nesse tempo também, pessoal, minha visão comecei a perceber que tem alguma coisa errada. Minha capacidade de entender as coisas, eu estava sofrendo de problemas como despersonalização e desrealização.
que são sintomas horríveis, como se tivesse aéreo, é horrível, horrível, horrível. E aí, pessoal, tive crise de ansiedade, não tinha tido depressão ainda, assim, pesada. Até que em 2020 eu fui para a Consciência Cristã, um evento cristão que acontece em Campina Grande, tá? E aí, pessoal, fui para a Consciência Cristã, lá imagina um evento muito grande que acontece lá, um evento cristão. E aí eu comecei a perceber que tinha algo muito errado com relação às intolerâncias, né? Embora eu já tenha percebido que tinha alguns alimentos que me faziam mal, que era o leite. Tinha começado a perceber, mas foi na Consciência Cristã, que é um evento que acontece na Paraíba, que eu comecei a ver que tinha algo errado, com maior seriedade. Eu comia, dava diarreia, e nesse período eu estava bem ansioso, sintomas de depressão muito grande. Eu era comer e dar diarreia, né? E aí eu comecei a perceber o glúten e a lactose. Eu comecei a ver que esses dois alimentos estavam fazendo mal. Na época eu não tinha percebido sobre feijão, arroz e outros alimentos que me faziam mal, né? Que faz mal geralmente a pessoa que tem doença autoimune, tá? E aí, pessoal, eu comecei a perceber, eu lembro que eu comi uma pizza, um pedaço de uma pizza quando a gente estava no último dia da Consciência Cristã em Campina Grande. E aí eu comi uma pizza e eu sempre muito magro, pessoal, muito magro. Comi uma pizza porque ninguém tinha feito janta e aí eu dei diarreia na hora, pessoal. Corri pro banheiro. Então na minha cabeça eu já sabia que eu estava com problema com glúten e lactose. Nesse tempo comecei a pesquisar e tal. E aí começou as pelejas, né? E meio a esse tempo, né? Eu já tinha vontade de conhecer alguém, de casar e ter um relacionamento. E nesse período, imagina um cristão solteiro buscando fazer a vontade de Deus, buscando namorar de forma santa. Mas aí as doenças começaram a aparecer, os problemas de saúde, e aí algumas irmãs que eu tinha interesse, né? Fui perdendo interesse porque eu não tinha uma boa aparência, magro, com cabeça grande, orelha grande e não me cuidava muito bem também. Sempre fui meio fechado também, né? E aí tive decepções amorosas nesses tempos e as doenças começaram a aparecer e foi bem difícil, assim. E eu comecei a ter contato com um amigo que era psicólogo, me ajudou muito, confesso. Eu comecei a estudar e aí depois eu arrumei um emprego. Nesse emprego eu tive alergias, eu tive crises de asma e crises alimentares também. E aí eu já sabia que eu não podia comer glúten. E aí eu comecei a perceber que eu era celíaco. Eu fazia os exames e os exames não davam muito alterado, dava um pouco alterado. Mas eu olhava os exames que davam alterado e eu dizia tem coisa errada. Embora os médicos às vezes não observassem esses detalhes. Nesse meu tempo, vários planos meus foram frustrados, né? E assim, ali por mais da metade de 2020, né? E tem os desafios que eu sofri na fé também, né? Alguns irmãos, né? Que infelizmente, vou contar isso para vocês aqui só porque tem pessoas que provavelmente passam por isso ou irão passar um dia. Quando eu comecei a ficar sem comer glúten e lactose, muitos irmãos, por falta de conhecimento mesmo, me ignoraram muito, né? E isso foi muito ruim, assim. Eu sei que não era a intenção deles e eu já perdoei tudinho. Eu só estou comentando isso aqui porque possa ser que tenha algum cristão que também passou, está passando ou vai passar. Dizer a você que não abandone a fé, não abandone Jesus, não abandone a comunhão com a igreja por conta das dificuldades, das limitações e de críticas, tá? Se você está me assistindo e você é cristão, eu tenho que lhe dizer, olhe para Cristo, olhe para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé, tá? Nesse período eu comecei a ver que eu não poderia comer a hóstia, que se eu era celíaco, né? Cada vez que eu comesse glúten, eu ia adoecer e meu intestino ia inflamar. E um dos sintomas do glúten que estava me atacando é que eu ficava com confusão mental, enjoo, diarreia, mal-estar, era comer e dar mal-estar, terrível. Lactose também, toda vez que eu comia leite. E nesses períodos eu saí do emprego aqui onde eu morava, na verdade
me tiraram, né? E aí eu consegui outro empregozinho ganhando um pouco, né? E depois eu decidi ir para Gravatá para trabalhar com o meu pastor, e aí eu comecei a morar só por um mês e foi bem difícil, né? Porque eu cheio de intolerâncias alimentares, alergias, e tinha que cozinhar e tinha que saber o que é que ia comer. E eu confesso para vocês que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. E eu lutei com a depressão de forma muito forte e sintomas horríveis. Eu passei 3 dias em estado de forma vegetativa, só vomitando e não conseguia comer, não conseguia segurar nada na boca, né? E aí, pessoal, eu voltei para o sertão e a labuta continuou, né? As restrições alimentares e os parentes comiam aquilo que a gente não poderia comer. E o glúten, o pessoal levava pão para casa, leite, tudo aquilo que a gente não podia comer, e a gente fica numa situação bem complicada, porque é no meio encurralado na parede, porque a gente nem pode ficar sozinho, às vezes por condições financeiras e etc. E às vezes também não pode ficar apenas pedindo para os familiares não comerem aquilo, porque eles não vão entender na maioria das vezes, né? Então é uma situação difícil. E aí nós entramos em 2021, e viemos a pandemia e veio aquela coisa toda, e as lutas aumentaram e as alergias aumentaram. Eu comecei a desenvolver outras alergias, né? Até porque se você não começar a cuidar da sua saúde, se você tem alguma doença autoimune, vai aumentando as alergias, a autoimunidade, você vai desenvolvendo outra doença autoimune e por aí vai. E então de lá pra cá eu desenvolvi muita alergia a mofo, fungos. Onde tem mofo eu já passo mal, eu começo a me coçar muito. Eu fui morar sozinho em uma casa no ano passado e eu fiquei apenas um mês e foi muito ruim. Eu fiquei muito cansado e não sabia qual era a causa, e muito mal-estar, e estudando ao mesmo tempo, e eu digo, meu Deus, o que é isso? Eu não estou comendo nada de errado. Até que eu comecei a estudar sobre os micotoxinas, os mofos, os fungos, e eu descobri que para mim era terrível aquilo. Por isso que se você está me assistindo e você tem alguma doença autoimune, algum problema, talvez a causa da depressão, da fibromialgia, das doenças, seja o mofo, seja as micotoxinas, sejam os fungos, tá? E não apenas o glúten, tá? Não apenas o leite, não apenas o açúcar, mas há outras coisas aí envolvidas, tá bom? E aí eu tive que me mudar, pessoal, eu tive que ir para outros lugares e foi bem difícil, bem difícil. Nesse meu tempo tentando estudar e alinhar os planos e projetos, e assim, são algumas dificuldades que a gente passa, né? Tem muitas coisas que eu poderia falar para vocês aqui, mas como eu não anotei nada, tem coisas que a gente não lembra, né? Mas de fato não é fácil assim, né? Quando a saúde chega, quando você tem planos e você quer estar servindo a Deus e fazendo coisas que você ama fazer, né? Eu tinha um trabalho que era na nossa igreja, que era num chamado CPV, e eu estava à frente, né? Mesmo estudando, mas uma das coisas que eu mais amo e amava também era pregar o evangelho, era servir a Deus naquele lugar. Mas em meio a esse meio tempo eu fui aumentando, eu fui ficando cada vez mais cansado. Nesses períodos, pessoal, que eu não lembrei de contar para vocês, lá no início dos sintomas, uma das coisas que eu sentia era a falta de ar. Eu tinha muita falta de ar, muita crise, muita rinite, muita sinusite, intestino preso, que sempre tive, que é um dos sintomas de quem tem doença autoimune, quem vai desenvolver alguma doença autoimune, alguma doença crônica, que é problema no intestino, tá? Então eu já alerto a vocês que se você tem problemas intestinais, busca cuidar disso enquanto você pode, tá? Porque vai arrebentar na sua tireoide, na sua cabeça, problemas na coordenação motora, enjoar carro e etc, tá? Então, pessoal, eu desenvolvi uma alergia terrível. Eu comia muito ovo, né, no início desse ano, início de 2022, de 2021 para 2022, eu comia muito ovo, muito feijão. Todos esses alimentos eu desenvolvi alergia e intolerância. Hoje, embora que na dieta autoimune, né, para quem já tem me acompanhado,
sabe que é segundo a doutora Amy Myers, né, e doutor Tom O'Brien, quem tem doença autoimune tem a primeira, que é o primeiro tipo de transação, e o segundo. Na primeira tipo de transação você vai tirar os piores alimentos, na segundo período de transação você vai tirar outros alimentos que causam outras alergias, né? Tem os que causam mais alergias e tem os que causam menos alergia comparado com os primeiros, que é o caso das castanhas, leguminosas, solanáceas, são as batatas, as leguminosas, tá? E os ovos também, tá? Então, estou numa dieta daquelas e desenvolvi uma alergia enorme a muitas coisas, produtos de higiene, assim, só para quem não sabe, eu não uso pasta de dente, eu escovo com coisas naturais, tá? Eu tenho muita coisa para contar para vocês aqui, tá? Eu já agradeço por você estar assistindo até aqui. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar, tá? E eu vou escrever um livro sobre a minha história, se for da vontade de Deus, se Ele me permitir. E estou escrevendo, na verdade, um livro sobre o seguinte fato: comer saudável, ou melhor, viver saudável não é caro. Eu já estou escrevendo esse e-book, tá? E depois vou escrever um e-book sobre as doenças autoimunes. Eu tenho muitas ideias aqui e tenho estudado muito também. E se você está aqui e deseja fazer mentoria comigo para saber como tratar as doenças autoimunes, como recuperar a saúde, manter a saúde, entre em contato comigo, tá bom? Esse foi um pouco da minha história, tá? E eu estou contando essa história, o principal motivo é que eu sei que tem muita gente passando por isso, ou bem pior do que eu, e coisas semelhantes, né? E eu sei que não é fácil. As ínguas que eu tinha na época aumentaram e eu tenho muitas, né? E às vezes eu penso que possa ser um linfoma ainda, coisa do tipo. Nós estamos sujeitos, né? Com a nossa alimentação, com os estilos de vida que nós temos atuais, é difícil, é impossível você não arrumar doenças cedo, tá? Vou falar que nós não temos as informações que nós precisamos, né? Lamentavelmente, tá bom? Mas vamos nos cuidar, vamos buscar viver um dia de cada vez, basta cada dia o seu mal, e saber que Jesus disse que todo aquele que nele crê, mesmo que morra, viverá, tá bom? Então a nossa esperança é Cristo. Nós estudamos, nós batalhamos, mas no final nós dizemos: foi Deus que fez tudo, tá bom? Então eu espero que essa minha história possa ajudar você a identificar você, se você está passando por ansiedade, por depressão, se você está sofrendo com lúpus, com doença celíaca, com qualquer outro problema de saúde debilitante, se você está sofrendo com asma, alergias alimentares, intolerâncias e esteja se sentindo sozinho no meio da noite, eu digo a você que você não está só. Deus está com você e tem um propósito, tá? Até mesmo da sua dor, da sua dificuldade. Eu digo a vocês que estão sofrendo, vocês que estão lutando contra muitas coisas, eu posso não conhecer você, mas eu digo a você que não desista, não desista. Há um Pai Celestial que ama você e Ele tem um propósito em tudo isso. Havia um propósito quando Ele enviou o Filho dele ao mundo, Jesus Cristo. E você sabe por que é que eu estou me emocionando um pouco ao fazer esse vídeo? Não é porque eu sou frouxo, porque eu acredito que homens são fortes e eles devem estar mais fortes para ajudar as mulheres. Eu estou me emocionando porque, tá? Não é porque eu sou menos homem, mas é porque eu sei que tem pessoas do outro lado que estão pensando em desistir. Eu sei que tem pessoas do outro lado que, devido às suas dores, dificuldades, acham que não há saída, acham que não há solução. Mas há sim a solução. E eu não tenho vergonha de chorar. E embora seja homem,
mas a palavra de Deus nos diz que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Portanto, se você está assistindo esse vídeo, chore aos pés do Senhor. Compartilhe comigo aqui as suas dores, compartilhe comigo aqui as suas dificuldades, compartilhe aqui comigo as suas dores, os seus medos. Eu sei que você está se sentindo só. Eu sei que você, por vários motivos, se você é jovem, talvez você não teve uma estrutura familiar, pais brigaram, seus pais se separaram, talvez você esteja passando por vários problemas de saúde, problemas financeiros. Eu entendo a sua dor, querido, querida, mas por favor, não desista. Por favor, não desista. Há um propósito para todas as coisas, há um tempo para tudo debaixo do céu. Portanto, jovem, moça, rapaz, criança, idoso, senhor, senhora que esteja me assistindo, você que está sendo tomado pelo medo da noite, eu te digo, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, porque o leão da tribo de Judá está vivo e ele venceu. Os jovens se cansam e perdem a força e vigor, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças como águias e voarão. Deus abençoe, Deus traga paz e consolo ao seu coração. Sempre que possível estamos aqui no canal compartilhando, falando sobre Jesus, falando sobre o amor de Deus, falando sobre a verdade de Deus, falando sobre a nutrição, falando sobre a minha própria história como estudante, como paciente e tentando ajudar o próximo, porque aquele que não vive para servir não serve para viver, tá? Um abraço, muito obrigado por assistir até aqui, espero que esse vídeo seja útil de alguma forma para você, seja uma bênção, que Deus abençoe você e até a próxima.